Olá a todos, estamos aqui para mais uma videoaula de farmacologia. Eu sou o professor Dr. Sandro e o assunto da nossa aula de hoje é farmacodinâmica. Bem, na aula de hoje nós discutiremos alguns assuntos relacionados à farmacodinâmica em duas partes. Na parte 1, nós discutiremos conceitos e definições fundamentais para a compreensão da farmacodinâmica. Discutiremos alvos moleculares para a ação de fármacos, como canais iônicos, enzimas e transportadores de membrana. E estes assuntos serão discutidos na parte 1 da nossa videoaula. Na parte 2, nós discutiremos receptores, conceitos e tipos, interações químicas entre fármacos e receptores, curva dose-resposta, tipos de agonistas e antagonistas, amplificação de sinal em segundos mensageiros e, por fim, material genético como alvo molecular para a ação de fármacos. Bom, para começarmos a nossa videoaula, é importante salientarmos que, para que um fármaco possa promover seu efeito, primeiro, precisa ocorrer a fase farmacêutica, que está relacionada a que tipo de medicamento o paciente se auto-administrará ou receberá administração, se é comprimido, se é draga. Depois, deve ocorrer a fase farmacocinética, para que, por fim, nós tenhamos a fase farmacodinâmica. As duas primeiras fases nós já discutimos na primeira videoaula, que é sobre vias de administração de medicamentos e farmacocinética. Agora, nós discutiremos a fase farmacodinâmica, que é a terceira fase, ok? Se você tiver dúvidas em relação à fase 1 e à fase 2, eu sugiro que você assista a nossa primeira videoaula do módulo de farmacologia. Bom, então, o foco da nossa aula hoje é justamente discutirmos os mecanismos através dos quais os fármacos modificam o funcionamento de um sistema ou de mais de um sistema biológico. Tudo bem? Então nós vamos focar hoje no mecanismo de ação e nos efeitos dos fármacos. Bom, então o que é a farmacodinâmica? O que é a farmacodinâmica? A farmacodinâmica é o ramo da farmacologia que estuda o quê? Os mecanismos de ação dos fármacos, ou seja, de que forma esses fármacos atuam e modificam os eventos bioquímicos e fisiológicos de um determinado sistema biológico. E são esses mecanismos que vão fazer com que os fármacos também produzam os seus efeitos farmacológicos. Bom, em geral, não são todos os fármacos que se ligam a alvos moleculares nas células para produzirem os seus efeitos. Por exemplo, os antiácidos são bases químicas que acabam neutralizando o excesso de H+ no estômago. Mas, em geral, os fármacos se ligam a alvos moleculares presentes em células, em tecidos, em órgãos, tá? Aqui estão elencados os principais alvos moleculares para a ação de fármacos: proteínas transportadoras, enzimas, canais iônicos, receptores e material genético. Nós começaremos a discutir agora as proteínas transportadoras de membrana, depois discutiremos enzimas e canais iônicos na primeira parte da videoaula. Na segunda parte da videoaula, nós discutiremos receptores e material genético. Bom, então vamos lá. Aqui nós vamos a um exemplo de fármacos que atuam sobre transportadores de membrana. Tá? Então aqui nós temos um cardiomiócito, tá?
retirado essa referência, tá? Inclusive é uma revisão publicada, né, pelo nosso grupo. E aqui nós temos o sarcolema e temos várias proteínas de membrana, temos canais iônicos, etc. Então, o que acontece? Revisando, né? Há uma despolarização do sarcolema do cardiomiócito. Isso se dá em parte pela entrada, né, de sódio. E aí, depois, né, essa despolarização caminha até os túbulos T, onde ocorre a abertura de canais de cálcio do tipo L, o cálcio entra, ativa aqui os receptores de ranodina, promove a liberação de cálcio do retículo, ok? Esse cálcio se liga à troponina C, e isso desencadeia a contração, tá? Contração do miocárdio. Bom, o que acontece? As heparinas, que são classicamente utilizadas como anticoagulantes, também podem ter efeito antiarrítmico. E o efeito antiarrítmico dessas substâncias se dá justamente através de um bloqueio de um transportador de membrana, que é uma proteína carreadora, cuja função é promover a troca entre sódio e cálcio. Então, o efeito antiarrítmico das heparinas se deve justamente à inibição dessas substâncias da função de um transportador de membrana, que é o trocador só de cálcio. Assim, eu estou exemplificando para vocês um exemplo de fármacos que atuam sobre transportadores de membrana para promoverem um determinado efeito. Aqui eu estou citando a referência. Esse artigo foi publicado por professores que constituem o Departamento de Farmacologia e de Bioquímica da Unifesp, e pode ser acessado, né, através da internet, tá? Na busca de artigos, foi publicado na Frontiers. Muito bem. Aqui nós temos então o artigo, né? O título dele é os oligosacarídeos de heparina têm efeito antiarrítmico justamente por promover um aumento da atividade do trocador só de cálcio. Aqui a revista foi na Frontiers in Cardiovascular Medicine, né? E foi publicado no ano de 2018. Bom, de novo nós temos um cardiomiócito aqui, tá? Mas o exemplo aqui é um outro exemplo, tá? Nós temos várias substâncias aqui, transportadores de membrana, canais de cálcio, etc. Só que aqui eu quero chamar a atenção a um outro transportador chamado de uniporter mitocondrial de cálcio, cuja função é transportar cálcio do sarcoplasma para dentro da mitocôndria. O nosso grupo estuda, né, mecanismos antiarrítmicos, né, fármacos antiarrítmicos. Então, o que nós estudamos e publicamos recentemente? Que tem uma substância chamada de Rutenio Red, que consegue promover a inibição do uniporter mitocondrial, né, que é uma proteína transportadora que transporta cálcio do sarcoplasma para a mitocôndria, né? E ao bloquearmos, ao inibirmos a atividade desse transportador de membrana, nós diminuímos as arritmias cardíacas geradas pelo processo de isquemia e reperfusão cardíaca. Aqui nós temos duas publicações a respeito do assunto, tá? Esse artigo nós publicamos na Clinics, uma revista indexada ao PubMed, tá? E é sobre o quê? Uma nova possibilidade do tratamento de disfunções cardíacas, né? Em pacientes ou em animais com modelo de Parkinson, tá? Através do bloqueio do uniporter mitocondrial com o Rutenio Red.
nós também publicamos um outro artigo numa outra revista mostrando que o Rutenio Red é capaz de diminuir as arritmias cardíacas causadas por isquemia e reperfusão cardíacas em ratos normotensos. Tá? Ambos os artigos foram publicados no ano de 2020. Aqui é uma revisão que nós publicamos na International Journal Molecular Science, tá? No ano de 2019, que aborda, inclusive, as duas estratégias farmacológicas para combater as arritmias cardíacas. Então, nós demonstramos aqui, até o momento, que inibir ou aumentar a atividade de transportadores de membrana podem ser estratégias farmacológicas interessantes e em ambos os casos nós temos transportadores de membrana como alvos moleculares para a ação de fármacos. Muito bem, agora discutiremos enzimas. Lembrando que enzimas são catalisadores biológicos de alta especificidade, cuja função é aumentar a velocidade das reações químicas no nosso organismo. Tá? E essas enzimas promovem esse aumento da velocidade das reações químicas justamente porque diminuem a energia de ativação necessária para que a reação ocorra. Então, vamos lá. Né? As enzimas, elas participam de reações, catalisando reações. Dentre as reações, as inúmeras reações, né, que ocorrem no nosso organismo, nós destacamos aqui, né, a xantina oxidase, né, a xantina oxidase, que dentre outras reações catalisa a transformação de xantina em ácido úrico, Isso ocorre normalmente em todos os seres humanos e na maioria das pessoas não causa problema, mas em alguns pacientes isso pode se tornar um problema. Por quê? Porque se há um aumento, né? Se há um aumento significativo de ácido úrico no organismo, isso pode favorecer a formação de cristais. Tá? Cristais de ácido úrico. E esses cristais de ácido úricos, né? Esses cristais de ácido úrico, eles podem se depositar nas articulações sinoviais. Então, eles podem se depositar nas articulações sinoviais. E isso pode gerar inflamação. E nós sabemos que todo local inflamado, né, encontra-se dolorido, avermelhado, quente e edemaciado. E muitas vezes tem uma perda parcial ou total da função. E isso aqui vai gerar, né, uma doença conhecida como gota. Tá? E aí o que acontece? Uma forma muito utilizada, né, para prevenir essas crises de gota é a administração de um fármaco chamado de allopurinol, cuja função é inibir a xantina oxidase e dessa forma diminuir a produção de ácido úrico, né? Porque a diminuição do ácido úrico diminui a formação de cristais, diminui a deposição desses cristais nas articulações sinoviais, diminui todo o processo inflamatório e assim o paciente não tem os sinais e sintomas característicos da gota. Tá certo? Então, eis aqui um exemplo de um fármaco que atua inibindo uma enzima, que é a xantina oxidase. Né? No ano de 2017, nós publicamos um editorial sobre a relação entre os níveis de ácido úrico e
o potencial desse metabólito produzido a partir da transformação de xantina em ácido úrico para se tornar um biomarcador, por exemplo, de pacientes hipertensos infartados, né? Você pode obter isso aqui, é um editorial de livre acesso, tá? Publicado em 2017. Um outro exemplo aqui de fármaco que atua sobre enzima e promove inibição da enzima é o Orlistat. O Orlistat é um fármaco cuja função é inibir uma enzima chamada de lipase pancreática, né? Cuja função é promover a hidrólise, a quebra, a digestão de triglicerídeos ou triacilglicerols na região do duodeno. Como a gente pode perceber aqui nesse slide, né, nós podemos observar que quando o Orlistat está presente, nós temos uma redução da liberação de ácidos graxos livres ou de monossacarídeos quando comparado a esse esquema que mostra a digestão dos triglicerídeos pela lipase sem a presença do Orlistat, sem o Orlistat. Então aqui a digestão é muito maior e a absorção também. Nesse caso aqui, devido à ação inibidora do Orlistat sobre a lipase pancreática, diminui tanto a digestão quanto a absorção de triglicerídeos, promovendo aí uma eliminação de 30% dos triglicerídeos obtidos a partir da dieta. Tá? No ano de 2019, nós publicamos um artigo, também numa revista indexada ao PubMed, mostrando, né, o efeito cardioprotetor do Orlistat quando administrado por 10 dias em ratos que posteriormente são submetidos aos procedimentos de isquemia e reperfusão cardíaca. Caso você queira, você pode acessar esse artigo no PubMed, ele é o free article, é de livre acesso, você consegue baixar e consegue ler. Bom, agora nós vamos falar de canais iônicos. Então, canais iônicos são proteínas que estão inseridas em membranas e que podem ser ativados tanto por diferença de voltagem, quanto por fosforilações, por ativação química, então pode ser uma ativação químico-física, e esses canais, após serem ativados, eles permitem, né, o fluxo de íons, ou o influxo, que seria a entrada de um determinado íon a um determinado compartimento, ou o efluxo, que seria a saída de um determinado íon de um compartimento para o outro. Bom, então vamos lá. Aqui nós temos, por exemplo, o canal de sódio voltagem dependente. Aqui nós temos o canal de cálcio voltagem dependente. Então são canais que são ativados por uma característica física. Mas aqui nós temos, por exemplo, o canal de potássio sensível a ATP. E nesse caso é um canal iônico que é ativado quimicamente através da ligação de uma substância. Então aqui, esse canal de sódio, ele é ativado por um processo de despolarização da membrana. Essa despolarização promove a abertura do canal de sódio voltagem dependente. E nós sabemos que a abertura do canal de sódio voltagem dependente leva a uma entrada de sódio. Por quê? Porque nós temos uma concentração maior de sódio no meio extracelular do que no meio intracelular. Assim, o gradiente eletroquímico favorece a entrada. Como um fármaco que atua bloqueando um canal iônico, nós podemos citar os exemplos lidocaína e bupivacaína, que são 2 anestésicos locais, tá? Que bloqueiam o canal de sódio no meio intracelular e dessa forma impedem a despolarização da membrana de neurônios
E com isso, o médico, o dentista consegue realizar o procedimento sem que a pessoa sinta dor e retire o órgão que está sendo trabalhado. Um outro exemplo aqui, né? Então nós estamos mostrando aqui a ação dos anestésicos locais, que consiste em bloquear os canais de sódio, né? Quando estão dentro da célula, então esse bloqueio se dá no meio intracelular. Tá? Aqui nós temos fármacos que bloqueiam os canais de cálcio voltagem dependentes. Nós temos aqui os chamados BCCs, que são os bloqueadores dos canais de cálcio. No caso aqui são 2 exemplos de hidropiridínicos, que são capazes de bloquear o canal de cálcio e diminuir a entrada de cálcio. Na musculatura lisa, por exemplo, isso resulta em vasodilatação. Na musculatura estriada cardíaca, isso resulta em efeito antiarrítmico. E aqui nós temos, né, a glibenclamida e a glicazida, que são 2 sulfonilureias. As sulfonilureias são hipoglicemiantes. Diminuem a glicemia. O que é glicemia? É a concentração de glicose no sangue. Glicemia, concentração de glicose no sangue. Muito bem, como é que esses fármacos atuam, turma? Qual é o mecanismo de ação? Eles bloqueiam os canais de potássio dependentes de ATP nas células beta localizadas nas ilhotas de Langerhans. E dessa forma, eles aumentam a secreção de insulina, né? Insulina, que é aquele hormônio que favorece a entrada de glicose em determinados tecidos, como, por exemplo, na musculatura estriada esquelética. Ok? Então, vamos lá. Aqui, nós temos um artigo publicado em 2012, cujo título é A Utilização do Verapamil em Pacientes Gestantes Hipertensos. Nosso grupo publicou, né, numa revista nacional, em 2012, então você pode buscar e ler um pouco mais sobre os bloqueadores de canais de cálcio. Aqui nós temos um artigo que eu publiquei em 2013, no European Journal of Pharmacology, tá? Que nós também usamos verapamil, nifedipina, então bloqueadores de canais de cálcio, só que nesse caso na musculatura estriada esquelética. Aqui nós temos uma revisão onde a gente aborda a utilização desses bloqueadores de canais de cálcio como estratégia farmacológica de cardioproteção. Bom, muito obrigado pela atenção. Assim a gente finaliza a primeira parte da nossa aula de farmacodinâmica e daqui a pouco a gente volta com a parte 2 dessa videoaula. Um abraço.